E aí, fizeram os exercícios? Vamos corrigir? O plano, gente, era que vocês tivessem feito um exercício da aula 7, que é o exercício 2, e 3 exercícios da aula 8. Eu vou corrigir nessa ordem, tá bom? Esse aqui, gente, era um exercício da aula 7, porque ela envolvia aqui no final, ó, você saber o que são endocitoses, que era um conteúdo que a apostila supunha que a gente trabalhasse na aula 7, mas eu preferi trabalhar na aula 8, tá bom? E esse é um exercício típico de repertório. Como assim? Às vezes, na biologia, a gente tem alguns exercícios que envolvem lógica. Você tem que usar a lógica e o seu conhecimento para resolver aquele problema. Nesse caso, é um exercício puramente de conhecimento. Você tinha que saber como são transportadas algumas substâncias para dentro e para fora da célula, tá? Então, quais são essas substâncias? Primeiro, gases. E eu me preocupei em dar os exemplos mais importantes durante a aula. Então, eu passei por esses exemplos em geral, né? Gases, oxigênio, gás carbônico, em geral são moléculas bem pequenas e apolares, então conseguem atravessar com facilidade a membrana, sem precisar de ninguém ajudando. Por isso que gases, em geral, são transportados através de difusão simples. Então, poderiam ser esses dois aqui, ó. Tudo bem? Açúcar simples, ele está considerando monossacarídeos, como a glicose, que é um açúcar pequenininho. E eu comentei com vocês que as nossas células têm interesse que a glicose entre por difusão. Só que a glicose é grande, tem 24 átomos. Então é interessante que exista uma proteína que facilite a entrada dela, tá? Portanto, o açúcar simples, ele em geral entra por difusão facilitada, tá? Tem um canal lá, uma proteína canal que deixa isso entrar. Tudo bem? Aminoácidos, a mesma coisa, tudo bem? Aminoácidos são moléculas que são vantajosas, que entrem sozinhas e que a célula sozinha vai consumindo. Então, é natural que dentro da célula vá tendo cada vez menos. Então, normalmente, quem permite a entrada de aminoácidos, em geral, é uma proteína facilitadora. Não é por bomba, eu não gasto energia para colocar eles para dentro. É difusão facilitada. Tudo bem? E por último, macromoléculas. Quero trabalhar essa palavra com vocês rapidinho. Macromoléculas são moléculas muito grandes, tipo amido, que é uma molécula que tem milhares e milhares de átomos, ou uma proteína, que pode ter milhares, assim, dezenas, até centenas de milhares de átomos. Pensa, uma proteína de membrana, ela já é grandona. Seria difícil ela permitir a passagem de uma outra proteína, entende? Quando a molécula é muito grande, como uma proteína ou amido, em geral é interessante que ela entre na célula por uma endocitose, um transporte por englobamento, tudo bem? Então, essa substância não vai atravessar a membrana, nem entre os fosfolipídios, nem por uma proteína transportadora. Ela vai ser englobada, tudo bem? A resposta é o item B, beleza? Agora eu vou para os exercícios da aula 8, tá? Página 255, exercício... Eita, certo isso aqui? 255, exercício 2. Tá? Eu deixei o 1 para a gente fazer depois, tá fora de ordem. Então, vamos lá, ó. Quando hemácias são colocadas em uma solução salina, hemácias são os glóbulos vermelhos, tá, gente? Uma solução salina a 9%, elas murcham. E em contato com uma solução salina 0,1%, esses valores, 9%, 0,1%, são referências à concentração, tá? Elas sofrem hemólise. O que é essa palavra hemólise? Hemo quer dizer sangue e lise quer dizer quando a célula rompe a membrana. Vamos lembrar da imagem? Uma célula murcha, ela é colocada num meio com muito sal hipertônico, ela perde água para o meio, né, por osmose. E ela pode ganhar tanta água do meio sofrendo lise, quando ela é colocada num meio com pouco soluto, num meio hipotônico, tudo bem? Então, se a 9% ela murchou, é sinal de que a 9% o meio era hipertônico, tudo bem? E se em 0,1% ela sofreu lise, ganhou água e sofreu lise, é sinal de que o meio era hipotônico. Portanto, a resposta certa para o item 2 é o item B. Tudo bem, gente? Ok? Vamos para a questão 3. Uma célula vegetal foi colocada em uma solução hipotônica. Em uma solução hipotônica, a tendência é a célula perder água por osmose ou ganhar água por osmose? Bom, se a solução é hipotônica, quer dizer que ela tem pouca concentração de solutos. Então, eu vou ter uma grande concentração de solutos dentro da célula. Então, a tendência vai ser a célula ganhar água por osmose.
Ela vai crescer, crescer, crescer e sofrer lise? Não, porque é uma célula vegetal. E as células vegetais têm a parede celular no entorno da membrana. Tem membrana e tem parede por fora. Então, em meio hipotônico, a célula ganha muita água, ó, como está aqui, e ela pode ficar muito cheia. A gente chama isso de túrgida. Então, ela ganha água até ficar túrgida. A resposta para a questão 3 é o item C. Tudo bem? Por último, eu deixei a 1. Por que eu deixei a 1 por último? Porque ela é feia. É uma questão feia. Mas vamos resolver ela mesmo assim, tá? Ela é feia porque, na verdade, eu acho que a melhor forma de você chegar na resposta certa para a pergunta 1 é eliminando os absurdos das respostas erradas. Tudo bem? Vamos lá, uma por uma. Eu sinto que a resposta certa ela não é bem escrita, sabe? Então vamos com calma. Algumas pessoas, após constatarem que o feijão que preparou ficou muito salgado, colocam pedaços de batata para torná-lo menos salgado. Então, o feijão ficou muito salgado, eu adiciono batata e aí fica menos salgado. Bom, durante esse procedimento, ocorre o seguinte processo no caldo do feijão. Vamos lá. O sal passa para a batata por osmose. Pelo amor de Deus, sal não pode passar por osmose. Por osmose só passa água. O sal poderia passar por difusão do feijão para a batata, mas por osmose não. Tudo bem? Osmose é só água. Vamos continuar. O amido da batata, pela fervura, é transformado em glicose, adoçando o feijão. É uma sensação horrível. Gente, adoçar não diminui a quantidade de sal que você pôs na comida. Você pôs muito. O açúcar não é o contrário do sal, né? Ele não neutraliza o sal. Se você fez uma comida muito salgada, não enfia açúcar. Ela vai continuar muito salgada e ainda vai ficar esquisita, tá? Não faz sentido nenhum. Isso daí é para quem pensa que sal é o contrário de açúcar, e não é. Tá bom? Vamos continuar. O sal passa por transporte ativo para a batata, diminuindo o gosto salgado. Gente, transporte ativo envolve a atividade das células. Envolve as células terem proteínas funcionando e gastando ATP. Estamos falando de células de feijão e células de batata dentro de uma panela fervendo. Não é esperado que tenha células vivas de feijão e células vivas de batata com ATP para fazer essas proteínas aí funcionarem. Então não dá para ter transporte ativo numa situação aí de fervura da batata e do feijão, tá, gente? Não faz sentido isso aqui nesse contexto. O amido da batata se dissolve, diminuindo o gosto salgado. O amido, gente, ele não é uma molécula que se dissolve. O amido, ele é uma molécula grande, ele é uma macromolécula, ele é uma molécula feita por várias glicoses todas juntas. Não teria como o amido se dissolver, isso não faz sentido, entende? Na verdade, não faz sentido nenhum. Enfim, a resposta certa é o item E. O sal se difunde pela batata por difusão simples. Então tinha muito sal no caldo de feijão e aí esse sal começa a ir sozinho para dentro das células da batata, né? Se espalhando melhor nessa comida toda. Então, se antes eu tinha um monte de sal no feijão, agora eu vou ter sal no feijão e na batata. Então, o sal se espalhou melhor, diminuindo a sua concentração no caldo de feijão, que é o que ele colocou aqui em cima, no caldo de feijão. Tá? Se agora antes eu tinha caldo de feijão com uma quantidade X de batata, desculpa, caldo de feijão com uma quantidade X de sal, agora eu tenho caldo de feijão mais batata com a mesma quantidade X de sal. Então o sal ele se espalhou por uma maior quantidade de células e tudo se tornou menos salgado. A resposta é a E. Eu não acho essa questão 1 bonita, tá? Prefiro a questão 2 e 3, tá bom? E é isso. Eu recomendo fortemente que vocês façam as tarefas desse bloco, tá? Porque esse assunto, ele é realmente muito importante. Ele aparece em outro momento da biologia, principalmente osmose, difusão simples, transporte ativo. Ai, deem uma olhada com calma, tá bom? Se ficar com dúvida, vão ao plantão, tentem responder todos os exercícios da TMTC. Agora dá para você resolver todos os exercícios da TMTC da aula 7, tá, gente? Porque a gente matou tanto a aula 7 quanto a aula 8, tá bom? E aqui, aquele esqueminha que eu já mostrei em outra hora, tá? Ah, vocês não estão vendo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui, caso vocês queiram tirar um print para vocês lembrarem, né, do que foi essa última aula, tudo bem? E tentarem se organizar. E é isso.
Vejo vocês então na semana que vem. Espero que vocês tenham aí uma boa semana e bons estudos, tá bom? Um beijo e tchau, até!